E te digo mais, Keller, posso soltar uma declaração polêmica? Claro, Cara, adoro. você, gestor de tráfego, que se importa só com o resultado da campanha, com o custo por lead, amigão, você vai ficar para trás. Porque se É alguém do verdade. futuro viesse e falasse pra gente lá em 2014, cara, vai chegar numa época que na internet as pessoas elas vão investir R$ 100.000 para abrir carrinho durante 7 dias e vão vender milhões. A gente ia falar que essa pessoa tá lunática, alucinada, Louco, total. maluco. Usou uma pedra ali, né? Inclusive, se puder já deixar um insight para as pessoas, cara, errem rápido e consertem o erro de vocês rápido. Então, procurem se conhecer e serem críticos de si mesmo, para quando você notar que cometeu algum erro, que tem alguma coisa errada, você já reajustar o leme e Uhum. fazer o Mais que tem que ser ainda feito isso. naquela. Cara, seja o mais transparente com o seu cliente e fale. Não tenha medo de perder o cliente por achar, cara, será que eu falo para ele que ele está entregando pouco? Isso aí não tem preço, velho. Isso aí que você está falando também é algo que eu percebi nesse um ano. E aí surgiu um outro valor da nossa empresa, que é o seguinte, cara, é interesse genuíno pelo resultado do cliente. Uhum. Cara, isso aí vai te fazer avançar vários degraus, vários degraus. E o teu cliente também, Sim, sem com sombra. certeza. É só porque gostei muito de ti e do convite, hein? Vou soltar o ouro, vou soltar o ouro. É isso que a gente quer. Pega o caderninho e anota. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Keller's Cast. E esse é o nosso Keller's Cast número 5 e hoje eu estou aqui com o gestor de tráfego, o Vitor Cardoso, que hoje nós vamos bater um papo. E olha, eu tenho certeza que esse cara tem muito a ensinar para vocês. Olha o naipe da camiseta dele, ele é subido pro e eu tenho certeza que ele tem muito aqui para ensinar. Seja muito bem-vindo, Vitor. E eu já te chamo aqui para tu ir te apresentando para a gente começar esse Keller's Cash com tudo. Seja muito bem-vindo. Fala, Kellers, tudo certo? Fala, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando contigo, cara. Já apresentou com aquela moral, né? Já fez a peita aqui, o uniforme pesado do Subido Pro. Isso aí, Não é para qualquer um, hein? Mas com vamos lá. certeza. Meu nome é Victor, como o Keller já falou. Eu trabalho com marketing desde 2014, né? Já vem uma trajetória aí que teve um breve ato. E, cara, é o que eu amo fazer. Me encontrei na profissão. Eu tenho 28 anos, né? Então, relativamente jovem ainda. Jovem, e muito jovem, nossa senhora. Pois é. Feliz de ter encontrado o que eu gosto de fazer bem cedo, né? Porque, pô, 2014 eu tinha 20 anos. Então, cara, não é todo mundo, né? Tive algumas Uhum, experiências como todo mundo, como eu falei, né? Tive um hiato aí, fui trabalhar com outras coisas, mas essas coisas só ajudaram a reafirmar, assim. Então, uhum. pô, foi muito legal essa trajetória até aqui e vai ser bem legal compartilhar com a galera. Como eu falei, eu tenho 28 anos, eu sou de Brusque, Santa Catarina, não sei se tu conhece, cara, mas fica Opa, somos aqui. vizinhos então. Ah, é? Porra, nem sabia até de onde. Eu sou gaúcho de nascença, né? É, e morei 3 anos em Curitiba e tô desde 2019. Vai fazer 3 anos que eu moro em Florianópolis. Pô, cara, já morei em Floripa, é uma delícia, né, mano? É verdade. É muito Qualquer bom morar hora, aqui, nossa. vamos fazer uma segunda edição ao vivo, então, já que é Bora perto. fazer, bora marcar. Fechou, cara, mas Mas Vitor, bom, primeiramente, mais uma vez, seja bem-vindo, tá? valeu. E me conta aí, como que tu começou no tráfego? Tu disse que começou lá com 20 anos, 2014. Em 2014, cara, o que se fazia no tráfego? No tráfego, não, o que se fazia no marketing digital? Cara, eu ia te responder justamente isso. Não se fazia nada no tráfego porque não existia a palavra tráfego, né? Nem se suscitava isso, né? Não, nem se pensava nessa palavra, era muito lá no começo, né, cara? Mas, Uhum, mas vamos lá, vou te contar então, contar pro pessoal como é que eu fui parar nisso, né? E eu digo parar porque realmente, assim, não foi algo planejado, sabe? Não foi mesmo. Quando eu saí ali do terceirão, Kellers, do ensino médio, eu achei que eu queria ser engenheiro. E aí eu fui fazer cursinho em Florianópolis, na tua cidade hum, atual. Então eu fiquei um ano estudando ali e eu queria fazer simplesmente engenharia mecânica na UFSC, que é um dos melhores cursos da América Latina, uhum. de engenharia mecânica e tal. Super conceituado, super difícil de passar. E, para minha felicidade, eu não passei. As coisas que dão errado para dar certo, né? Exatamente. Provavelmente teria aprendido muita coisa se tivesse passado, mas teria perdido algum tempo aí até ter criado coragem de desistir do curso, né? Que é uma coisa difícil para a galera. Então, fiz o cursinho lá em Floripa, e aí não passei para engenharia mecânica, mas para Uhum, segurança, né? Eu prestei também para o UDESC, administração, né? Na ESAG, que também é um dos melhores cursos do país, né? E daí, uhum. infelizmente, eu passei. Então, cara, fui bem feliz nessa segunda escolha, porque Uhum.
já vem na veia da família empreendedorismo, assim, mas Oh. a gente já vem de uma família empreendedora. Só que naquela época eu achei que eu queria ser engenheiro. Acabei não passando, parei na administração. E lá na faculdade, meu, daí lá eu me apaixonei, porque tinha muita gente de diferentes lugares, então a gente aprende, troca muito, né? Tem muitos professores também com muitos anos de atuação em áreas diferentes. Uhum. E, cara, fiz a faculdade lá, e dentro da faculdade, as áreas que eu mais gostei eram vendas, marketing e finanças. Uhum. Então, quando eu voltei aqui para minha cidade, de Brusque, eu falei, eu vou trabalhar em uma dessas áreas, né? Eu vou Uhum. trabalhar em alguma empresa e vamos ver o que acontece. E aí o primeiro emprego, na verdade, estágio que eu consegui, né, foi numa metalúrgica, uma grande metalúrgica que tem aqui em Brusque, chamada Zen S.A. Ela é até Uhum. mundialmente conhecida porque ela é uma das maiores fabricantes de impulsores de partida. Então, Chevrolet, Ford, no mundo todo, impulsor de partida, quem fornece é a Zen. E eu entrei para essa equipe de vendas e foi uma experiência sensacional também, né, ali dentro. Lidamos com o mercado nacional e internacional. Uhum. E tinha um setor de marketing, que trabalhava integrado com o setor de vendas. E ali realmente eu vi que, cara, era muito massa. Ali tinha uma estrutura até que significativa para aquela época. Tinha analista de BI, para você ter ideia. Então, Nossa. lá em 2014, falar em BI era muito à frente do tempo, né? Mas ele era Uhum. um profissional bem importante para a equipe, porque ele pesquisava novos mercados aí pelo mundo. Então, era uma parte vital ali da empresa. E aí, cara, acabou a época do estágio e, apesar de eu ter gostado muito de vendas, muito de marketing, eu queria uma experiência nova e eu consegui um emprego numa agência, na maior agência aqui da minha cidade, para a vaga de analista de social ads. Então, era assim, Uau. é, era Olha o assim, nome. olha o nome. Era assim que chamava na época. E daí nada mais é que o carinha que fazia anúncio nas redes sociais, né? Seja ela qual for. Uhum. Então, cara, eu falei, vou nessa, vou encarar, não entendo nada de anúncio, entendo muito pouco de marketing, só na parte teórica, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos ver qual que é. E, cara, ali eu tive uma experiência bem legal, porque era uma agência bem grande, então, assim, eu atendi contas grandes ali, Uhum. gerenciei verbas grandes, mais focado nas redes sociais, mas existia toda uma equipe dentro dessa agência de marketing digital. Uhum. Então, eu tinha contato direto com toda a equipe e eu via todo o marketing digital funcionando de forma integrada, por uma visão mais Uhum. ampla, sabe? Tinha lá o cara que era o cara dos links patrocinados, que chamava na época. Você faz ideia do que pode ser? Links patrocinados. Fazia? Links patrocinados. Sim, né? Sim, no Google, né? Exatamente. O Então, Google acho que assim, começou com links patrocinados, né? exatamente. Meu Hum. Deus, tô me sentindo um dinossauro. Mas Então, cara, essa é a nossa história, né? Quem começou. Eu comecei no digital em 2014 também, então então tu sabe somos sobre dinossauros. somos. E aí ali na agência eles dividiam, então, né, os anúncios nas redes sociais. Aí tinha o carinha do Google, que era os anúncios no Google, no YouTube, links patrocinados. Aí tinha o pessoal do SEO, tinha o Uhum. pessoal do UX Design, do UI Design, tem o pessoal do Dev, né, os programadores. Então, era uma agência realmente full, né? Era E full service mesmo. A full, gente assim. entrava ali para fazer o digital mesmo, iniciar. Exatamente. Exatamente. Se precisasse fazer do zero, fazíamos, porque tinha profissionais capacitados para fazer isso. Então, E no nessa tempo, época vocês atendiam só contas grandes também, né? cara, tinha uma conta ou outra não tão grande assim, mas a grande maioria eram contas grandes, É, digamos assim. Acho que até para os padrões de hoje, assim, seriam consideradas contas grandes, com sim, verba. imagina. É, tinha muito player nacional, assim, apesar da gente estar aqui em Brusque e boa parte dos clientes eram daqui, tinha muita Uhum. gente grande, né? O pessoal que está ouvindo talvez nem faça ideia do que é Brusque, né? Mas é uma É, cidade mas. de 120 mil habitantes, que tem uma Uhum. indústria poderosa, tem um setor têxtil poderoso, principalmente, É o que eu sabe? ia falar, né? Uma indústria têxtil muito poderosa, né? O polo é um dos principais polos têxteis do Brasil, né? Exatamente. E aí essa galera, ela tem muita grana e acaba investindo em outras coisas. Então, Uhum. por exemplo, na época eu gerenciava uma conta de um dos maiores e-commerce até hoje, de action figures, aqueles bonecos colecionáveis, sabe? Que tem Ah, um sim. bem Os, elevado. os, os Funko, aquele? Tipo Funko. Funko era uma das linhas, assim, mas você já viu aquelas réplicas de Iron Man, por exemplo? É, é tipo isso aí, entendeu? Tinha, tipo, desde Réplicas, o aquelas boneco réplicas perfeitas, assim? até réplicas perfeitas, de vinte e Uhum. cinco mil reais, 30 mil reais, Nossa e, Senhora. e uma empresa aqui de Brusque. Então, às vezes as pessoas não conhecem a cidade, mas tem bastante coisa por aqui. E aí foi uma experiência bem legal. Como eu falei, consegui ter uma visão bem macro de tudo, atender Uhum. diversos nichos, né? Como eu te falei, e-commerce, desde o e-commerce de action figure
até uma indústria de equipamentos para pet shop, banho e tosa, metalúrgicas, e aí fornecedores de tecido, enfim, toda a cadeia têxtil praticamente, e ramo imobiliário. Então, cara, tinha de tudo, assim, se eu ficar falando aqui. E naquela época, assim, as agências, elas, para conseguirem atender essa demanda toda e ter uma equipe desse tamanho, cada especialista dentro da sua área acabava atendendo umas 15, 20 contas pelo menos, né, para mais. Sim. Então, era um volume bem grande e foi uma experiência muito legal, cara. Ali eu É. descobri realmente que, pô, marketing é o que eu quero trabalhar e existe uma coisa chamada internet que tem potencial, né? Naquela época não era. Ali que tu conheceu o marketing digital? Ali foi meu Ah, contato primeiro, ali que eu aprendi, uhum. até meio em cima da hora, digamos assim, porque quando eu entrei, o antigo analista, ele saiu de supetão, então eu não tive ninguém para me ensinar. Eu tive que Ah, aprender tudo sozinho, fuçando mesmo. Então, o meu superior lá falou, olha, você tem que aprender o quanto antes, se vira aí, negão. E não tinha curso, não tinha nada na época, cara. sim, isso é 2014 ainda, né? Tinha poucos players ali que geravam alguma coisa de conteúdo, tinha a RD, né, que fazia alguma coisa de conteúdo na época, mas, cara, era meio escasso, assim. Cara, Então, quem falava disso, em 2014, olha, eu eu acho, tá, que aí era tipo Chris Franklin e o Romualdo, uhum, a Camila Porto, Camila Porto. que falava alguma coisa, e só, cara, porque de tráfego mesmo, e de fazer anúncio, era só esse, muito a porque eu conheci o marketing digital através do Érico, né? E ali foi onde eu caí no marketing digital. E do Érico eu conheci a Cris com o Top Afiliado, né? Uhum. Ela tinha um curso chamado Top Afiliado. E no Top Afiliado ela ensinava como fazer anúncio, não era tráfego, fazer anúncio. Ou Aham. seja, usar o Facebook para impulsionar e tu ser afiliado. Ali que eu aprendi a fazer o que hoje a gente faz tráfego, entende? Uhum. Uhum. E cara, assim, como que era fazer tráfego em 2014 e hoje? Qual que é a grande diferença que tu vê? Cara, a maior diferença, sem dúvida. Bom, antes, para começar, não tinha muitas fontes, né? Para tu saber o Sim. que fazer, como a gente acabou de falar. Tinha um especialista que era chamado Fábio Prado de Lima, ou de Mello. Fábio Prado era o nome dele. E ele era Uhum. especialista em Facebook Ads. Ele fazia bastante conteúdo, até não sei se hoje ele ainda faz. Mas ele era uma fonte que eu lembro que buscava. Então, as fontes eram mais escassas, você tinha que aprender mais na prática. E, Uhum. cara, como era muito começo e tinha menos gente fazendo, a concorrência era menor. Logo, Uhum. era mais barato para anunciar. Muito mais barato. Muito mais barato. Gente, vocês começaram a fazer tráfego agora, vocês não sabem, ou até, talvez até saibam, mas era muito normal você pagar centavos no lead naquela época. Nossa, demais. Quando É, o lead passava de R$ 1, você estava fazendo alguma cagada aí nossa, gigante. era absurdo. Pagar ali de Nossa, meu Deus do céu. Tu tá louco? A filha estava caindo do penhasco. Era nesse Aham. nível. É. Tinha alguns nichos que naquela época já eram um pouco mais disputados, assim, né? Que aí tu Aham. pagava um pouquinho mais caro, 2,50, assim, É. mas era nicho já de emagrecimento, só pra ter uma ideia. Nicho Que era um estourando pouco mais já, né? disputado. Mas, cara, pra tu fazer outros nichos, tu pagava 30 centavos, né? Quando pagava 50 centavos já era um teto de limite, e as pessoas, nossa, eu tô pagando já 50, daqui a pouco eu tô pagando R$ 1, meu Deus do céu. Cara, é exatamente isso. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Porque daí, o que que a gente fazia? A gente fazia qualquer coisa. A gente, Uhum, principalmente eu ali na época que trabalhava na agência, como atendia muitas contas, não tinha muito tempo para você falar de estratégia, para você falar de estudo, de mercado. uhum. Eu ficava, apertava botão e a parada ainda funcionava, né? Porque era barato, tinha pouca concorrência. Então, essa é a principal diferença que eu vejo. Hoje, cara, se Mas a você, nível de ferramenta, assim, de operação, como é que é? Como é que tu vê, assim? cara, a nível de Tu ferramenta, lembra? lembro, tinha uma coisa chamada Power Editor. Cara, parece um palavrão, né? Mas era esse que era mesmo, né? Gente, gerenciador de anúncios é muito fácil, vocês não têm E é ideia. fácil pra caramba. Vocês tinham que ter trabalhado com Power Editor para ver o que é bater cabeça. Vocês ficam aí reclamando do Facebook, gerenciador de anúncios, é porque vocês não trabalharam com Power Editor, cara. Nossa, cara, eu lembro, aquilo era Tu tinha que ter um mapa para descobrir onde apertar, era uma coisa muito complicada, cara. Muito, cara. Não era nada E. intuitivo. Aham. Então, E o Google, então? Meu Deus do céu. como eu te falei, eu trabalhava mais com o Facebook, mas eu via o analista lá de links patrocinados trabalhando, e, cara, o tempo que ele gastava em uma conta era surreal. Era Uhum. surreal, assim.
porque Era dava muito muito surreal, cara. trabalho, era muito complexo de mexer. Então, as ferramentas evoluíram muito, né? Apesar Se de hoje tornaram estar muito mais fáceis. Não que fazer gestão de tráfego seja fácil, né? Porque não é só apertar botão. sim, Mas uma coisa que facilitou bastante foi quando entrou, né, as BMs. Foi uma grande revolução. sim, E isso acabou trazendo uma baita de uma facilidade, assim. E vem melhorando, cara. vem. Porque eu comecei a fazer tráfego, assim, para gerar lead, fazer lançamento em 2017, tá? Em Uhum, 2014, eu comecei fazendo o começando a trabalhar. Em 2014, eu fiz o meu primeiro lançamento, mas eu também trabalhava em paralelo como afiliado. uhum, Então, ali, cara, na época, quando tu investia R$ 50 por dia, nossa senhora, cara, R$ 50 era muito dinheiro. É tipo tu colocar hoje R$ 300. Em termos proporcionais, né? A aham, quantidade do volume que tu tem de pessoas visitando é a mesma coisa. sim, Então é a referência. Então, pô, R$ 50 por dia lá atrás, a gente está falando em R$ 1.500 por mês, né? Hoje R$ 300 é R$ 9.000. Então, sei lá, umas 8, 7 vezes e meia a mais. Então é mais ou menos isso, para tu ter uma ideia da quantidade. Agora tu imagina que nessa época que eu sabia fazer ali tráfego para afiliado, para tráfego de oferta direta, ou tráfego para chamar pessoas para um webinário, ou para baixar um e-book com uma isca digital, para levar para uma página onde tinha uma aula, e nessa aula tu fazia um pitch de venda, que era um tipo de funil que tinha muito naquela época de afiliado. uhum, Tu sair de investir ali no máximo R$ 50 por dia, numa conta grande, assim, uma conta que já tinha volume, né? sim, E passar a ter que investir R$ 100.000 em um lançamento. Essa foi a minha realidade, entende? Eu saí de R$ 50 por dia para investir R$ 100.000 em 30 dias. Imagina. Então a gente está falando aí de 9 mil, 9, não, 10, 3, R$ 5.000 por dia. Cara, era surreal. é. Então, nessa época foi um momento assim que literalmente assim, a oportunidade chegou na minha frente, eu tive que cascar, mas não tô aqui para falar de mim, eu tô aqui para falar de vocês. Eu vou contando as Cara, minhas mas histórias também. é isso aí E mesmo aí? para a galera entender o contraste, né, cara? Porque Hum, se alguém do futuro viesse e falasse pra gente lá em 2014, cara, vai chegar numa época que na internet as pessoas elas vão investir R$ 100.000 para abrir carrinho durante 7 dias e vão vender milhões. A gente ia falar que essa pessoa tá lunática, alucinada, louco, total. maluca. Usou uma pedra ali e veio falar abobrinha, né? Então são dois cenários que, cara, a gente tá falando aqui de um intervalo de tempo de 8 anos, que para a internet foi como se fossem décadas, né? Evoluiu demais Sim. essa parada. E principalmente nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio, né? Que onde a internet deu um. Eu acredito que ela avançou nesses 2 anos. Algumas pessoas falam em 10 anos, né? Eu acredito que avançou uns 5. Uns 5 anos, com certeza avançou. 10 eu acho um pouco demais, porque senão a gente estaria muito equiparado ao marketing digital dos Estados Unidos. A gente ainda tá bem atrás, assim. Aham. O nosso mercado precisa se sofisticar um pouco mais nesse sentido. E isso é aquele negócio, quem iria lá atrás se falasse para a gente, olha, em 2019, 2020 vai vir um bichinho que vai botar todo mundo dentro de casa, e o marketing digital, sabe aquele que vocês conhecem, cara, ele vai dar um salto, vai ser gigante, e aí isso vai causar toda uma inflação no mercado, né? O valor do lead vai crescer, a concorrência vai aumentar, a gente vai dizer, não, isso não, nunca vai acontecer. E pensando nisso também, né, essa questão da evolução, é, que será que nos espera daqui 5 anos no marketing digital? É isso que a gente tem que se perguntar. É, O pra que gente vai tá- ser do digital daqui 5 anos? E quem estiver preparado, né, tem que começar a fazer agora, já, entendeu? o melhor dia para ter começado era ontem, o segundo melhor é Exatamente. tá Então, e principalmente no nosso mercado, né, os gestores de tráfego. Que eu acredito que, desde quando eu comecei, se falou que isso iria se automatizar, né? Não, porque vai acabar, porque vai se automatizar. Eu acredito muito que isso sempre vai ter que ter uma intervenção de um ser humano, né? Muito por quê? Porque a leitura de algumas coisas a máquina ainda não consegue fazer, né? Leituras de mercado, leitura dos dados, como implementar, sabe?
tem que ter uma cabeça pensante ali por trás, tá? É óbvio que aqui eu não estou falando, eu acredito que a inteligência artificial até 5 anos não vai chegar a esse ponto. Mas se evoluir a inteligência artificial, pode ser que aí a gente tenha que perder a gente acabe perdendo um pouco o mercado, mas eu acho que em 5 anos isso não vai acontecer. Mas como a gente está gravando esse vídeo agora, pode ser que eu esteja mordendo a língua daqui a 5 anos, mas tudo bem, né? E tá gravado. Enfim, mas aí beleza. Aí tu trabalhou nessa empresa, teve esse primeiro contato com essa parte de anúncios, e aí? Ficou nessa empresa até quando? Como que evoluiu dali para frente? Cara, eu fiquei ali até 2017, mais ou menos. Daí eu recebi uma Ah, ficou proposta. bastante tempo, hein? Fiquei 3 anos e meio, eu acho. É, por Uhum, aí. Aí eu recebi uma proposta de um estúdio criativo para tocar o marketing dos clientes deles, que eles estavam expandindo. Cara, foi uma experiência muito legal também, porque daí eu comecei a pegar a veia do conteúdo. Então, ali eu trabalhava mais com os anúncios em si, e como eu te falei, né, naquela época qualquer coisa funcionava. Então, a gente subia lá os criativos que a equipe fazia e funcionava. E uhum, aí, conforme as coisas foram acontecendo, foi ficando um pouquinho mais difícil entregar resultado, as coisas foram se refinando, começou a se falar muito de marketing de conteúdo e tal. E daí eu achei que fez sentido na época eu surfar um pouco essa onda, porque eu já tinha aprendido bastante sobre anúncio. uhum, Falei, cara, vou aprender um pouco sobre conteúdo, quem sabe em algum momento eu junto as duas paradas e dá em algo interessante, né? uhum, E aí fui, e cara, foi uma experiência massa pra caramba também. Só que passou um ano ali, e cara, eu não tava muito contente, mas eu não sabia direito com o quê. Hoje eu sei, até a gente pode voltar nisso depois. E daí eu achei que talvez fosse com o marketing em si, sabe? Talvez, uhum, como eu te falei, né? Pô, gostava de vendas, finanças, toda essa área ali e tal, de marketing também. Vou explorar outra coisa. E aí eu fiquei uns 6 meses decidindo, matutando na minha cabeça. Como eu falei, empreendedorismo correndo na veia da família ali e tal. Tava com uma grana guardada. Falei, cara, quer uhum. saber? Eu vou trabalhar para mim. Não vou mais trabalhar para Ó. mim. E a tua Falei, família, assim, o veio empreendedor deles vem do quê? O que que eles fazem? a minha mãe, na verdade, ela é funcionária pública, né? Uhum, Mas o restante da família, todo mundo foi pelo empreendedorismo mesmo. Então, uhum, como a gente falou, capital têxtil, né? uhum, Uma parte foi para esse lado, né? Seja em qual parte for ali, tecelagem, tinturaria, enfim. Mas tinha uma veia da família que foi pro lado dos empreendimentos imobiliários. uhum, Era um mercado que foi muito interessante nessa época também, né? Que deu bons uhum, frutos. Só que eu, ovelha negra que sou, eu falei, uhum, cara, eu não quero nada disso aí. Eu quero inovar, não quero ir pela via tradicional. E aí eu me juntei com um primo meu, que tinha mais ou menos a mesma ideia que eu, que inclusive a família investia em empreendimentos imobiliários, mas também não queria seguir, né, o rumo da família. E falei, cara, vamos abrir uma coisa? Daí ele topou. E aí a gente foi junto, e a gente queria muito investir no ramo da alimentação, porque a gente uhum, via potencial de retorno ali, mas a gente ainda era novo, né, aquelas. E aí, insegurança e tal, a gente pensou um com o outro e decidiu comprar uma franquia. uhum, A gente pensou, pô, a gente não tem nenhuma experiência tocando uma empresa, alimentação todo mundo diz que é complicado trabalhar. Vamos comprar uma franquia, cara, que daí a gente consegue o know-how todo por trás de um negócio, né? E foi, uhum, a gente adquiriu uma franquia aí, que eu não vou citar nomes para não dar problema, mas era uma uhum. franquia cafeteria, assim, tá? Ah, uma cafeteria. Era especializada em croissants. Uhum, E aí, cara, a gente abriu logo em 2018, acho que foi isso, final de 2018, né? Então a gente fez um processo bem rápido. Foi bem legal, cara. A gente chegou a ter 14 funcionários, então foi uma experiência bem enriquecedora, digamos assim, envelhecedora também, né? Ganhei uns cabelos brancos ali no processo, porque por mais que a gente estava em dois, gerenciar 14 pessoas, cara, é complicado. uhum. É muita gente, é muita coisa para dar errado, né? E na alimentação, nada ou muito pouco pode dar errado, né? Ah, Então, isso é verdade. A responsabilidade civil é bem forte, né? Porque imagina fornecer um produto de alimentação e se estragado, ou que cause algum problema para um cliente, né? claro. E assim, a gente estava representando algo maior, né? Que era a franqueadora. Então, só um momento, Uhum, desculpa, que era a franqueadora. E, cara, eles já tinham 80 unidades pelo Brasil, um padrão de atendimento conhecido por ser bom, né? uhum, Produto conhecido por ser muito bom. E daí, quando a gente fala isso, subentende-se que o valor ele é um pouquinho alto, né, do produto. uhum, Esse produto é bom, o atendimento é bom,
era uma pegada mais gourmet, de croissant gourmet. Então, cara, o produto era de um valor elevado e para você poder cobrar esse valor, você tem que manter padrão, né? Padrão, claro. E o cliente, quando ele vai comer, cara, num negócio desse, ele não tá se alimentando, ele tá se entretendo, né? Então, a gente não Uhum. vendia alimentação, a gente vendia entretenimento para a pessoa. E aí ela Vendi uma experiência. uma experiência, exatamente. E aí ela quer, cara, ela quer o melhor atendimento possível, o mais rápido possível, ela quer tudo perfeito. Qualquer coisa ali é motivo para insatisfação, né? Sim. Então, foi uma experiência bem legal. Mas depois de 1 ano e meio, né? Esse, inclusive, se puder já deixar um insight para as pessoas, cara, errem rápido e consertem o erro de vocês rápido. Então, procurem se conhecer e serem críticos de si mesmo, para quando você notar que cometeu algum erro, que tem alguma coisa errada, você já reajustar o leme e Uhum. fazer o que tem que ter feito naquela. Qual foi o erro ali? A nossa margem era muito pequena. Por mais que a Uhum. gente vendia bem e, e tinha um faturamento bom, uma equipe grande, uma clientela fiel, pela exclusividade do produto na cidade, né? Não tinha nada parecido. Mas a nossa lucratividade ela era baixa. Então, Uhum. a gente gerenciava uma equipe de 14 pessoas, trabalhava de segunda a segunda, porque não fechava, feriado, e o dinheiro no final do mês a gente viu que ia demorar muito para pagar o investimento. Uhum. E nesse momento, geralmente, o empreendedor ele toma um cagaço, né? Ele fala, E putz, vocês cara, estavam mantendo a média de faturamento previsto pela franqueadora? Ou estava abaixo, estava acima? Como é que estava isso? cara, um outro erro que aconteceu foi que a franqueadora ela deu uma estimativa assim de faturamento e a gente não tinha como saber também muito alta. Uhum. Então, a gente conseguiu bater essa estimativa nos primeiros meses, mas depois logo caiu e ficou abaixo, né? Uhum. Então, também foi um erro, assim, a gente foi com a expectativa muito grande, sabe? Entendi. E aí, cara, mas pelo lado bom, a gente notou isso cedo, né? Uhum. E aí a gente fez o que eu acho que a maioria dos empreendedores teria dificuldade de fazer logo no começo, depois de investir um dinheiro significativo, que é pivotar, né? Então a gente falou, olha, não está valendo a pena, a gente não vê que tem potencial de melhora suficiente, a gente poderia melhorar algumas coisas, Uhum. mas ali pelo modelo da franqueadora, margem de preço, enfim, dos produtos, a gente via que não tinha muito para onde correr, sabe? Uhum. Junto a isso também, eu ainda tinha meu gosto pelo marketing, então eu queria fazer as coisas do meu jeito e eu não podia, porque eu estava amarrado na Ficava franquia. engessado, né? A Exatamente, franquia tem disso, né? tem disso, tem esse lado negativo. Ela te dá o know-how, mas você tem que fazer do jeito dela, né? O que Uhum. até faz sentido, porque senão não faria sentido ter pago por esse know-how. Mas, Claro. ao mesmo tempo, tu quer criar, né? Quem tem a veia criativa não quer ficar trancado, né? Não quer ficar Uhum. preso. E aí a gente tomou a difícil decisão, então, de encerrar as atividades da franquia, né? Uhum. Muita gente se lamenta até hoje, muita gente ainda manda mensagem falando, meu Deus, eu amava aquele produto. E ninguém entendeu, assim, né? Durou pouco tempo, a gente fechou. Só que, ao mesmo tempo, a gente identificou outra oportunidade de mercado dentro do ramo da alimentação. E daí Uhum. a gente falou, decidiu que ao invés da gente fazer as nossas malas e ir para casa com o rabo entre as pernas, a gente Uhum. falou, cara, por que que a gente não investe mais uma vez? Dentro do próprio ramo da alimentação, a gente aproveita a estrutura, a gente monta uma marca nossa, que a gente vai ter a liberdade. Uhum. Aí a gente identificou uma tendência no mercado da alimentação, que são os smash burgers, sabe? Que é aquele Uhum. mais fininho, com a crostinha e tal. Uhum. Então, o hambúrguer gourmet, que era aquele hambúrguer mais alto, Uhum. tava perdendo a força, né? O pessoal tava querendo algo diferente. E aqui na nossa cidade não tinha ainda. Então a gente abriu uma hamburgueria focada em smash burgers e Uhum. cara, deu super certo. Foi muito legal. A Fez margem era maior. a agenda maior, a felicidade também. A gente já não abria tantas horas no dia, Uhum. Não precisava, né? não precisava. Até depois a gente implementou o almoço a pedidos, né? A gente fez uma pegada meio fast food mesmo. Uhum. Fast food no sentido de rapidez, né? Não de Sim. qualidade. E aí, cara, deu super certo. Só que depois de pouco tempo, eu me vi de novo coçando a cabeça, inquieto e, e Tem uma insatisfeito. aqui que tu disse, ó, não estava feliz e depois eu descobri por quê. Mas vamos lá. É. Vamos E chegar aí, nesse não estava feliz. e aí eu me vi de novo nessa, cara. Eu falei, Ah, entendi. porque o que que eu tinha diagnosticado em mim mesmo? Por que que eu não estava feliz? Cara, eu estava sempre trabalhando para alguém. Eu gostava de trabalhar Uhum. com marketing, mas eu tinha o empreendedorismo na veia e eu estava sempre fazendo o que o dono da empresa queria. Que não era minha, não era de outro Uhum. empreendedor. Então isso me deixava descontente. Eu achava que as coisas deveriam ter um rumo, mas não era eu que tomava a decisão. Aí por isso que eu decidi então abrir a minha empresa. Aí abri a franquia, depois a hamburgueria. E aí eu me vi infeliz de novo. Daí eu falei, poxa, cara, mas o que está acontecendo então? Eu abri a minha empresa,
sou eu que tomo conta e não tô feliz? E Uhum. aí eu cheguei à conclusão de que eu não estava trabalhando com o que eu mais gosto, que é marketing. Hum. Como eu falei, a alimentação ela é algo muito maçante, você tem que ser completamente apaixonado. Assim, eu penso que por mais dinheiro que dá, cara, se você não ama aquilo ali, você não consegue trabalhar com aquilo. É uma experiência bem cansativa, digamos assim, né? Exige bastante da tua energia, do teu foco. Não que as outras coisas não exijam, mas ali é realmente bem puxado. E aí, mais uma vez, eu conversei com meu sócio e falei, olha, cara, não tá dando para mim. E ele também não estava muito contente, né? Não era muito o que ele Uhum. queria fazer da vida. Acabou que hoje ele está trabalhando no ramo imobiliário, que é o que a família fazia. Uhum. E aí a gente decidiu então vender. Daí a gente vendeu esse negócio, né? E na época eu conversava muito com um amigo de infância meu, que estava acompanhando tudo isso. E ele ouviu falar de alguma coisa chamada tráfego pago. Ele queria muito ser nômade digital, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso é que ano? Quando tu ouviu Cara, isso pela primeira vez, assim, tráfego pago? cara, eu já tinha ouvido falar antes. Eu fazia para hamburgueria. Para Sim. frente eu não fazia porque eu não podia, tá? Mas na hamburgueria eu fazia para minha própria hamburgueria. Então voltei a estudar na época, né? E daí nessa época eu já falava em tráfego pago e tal, Uhum. pesquisei os conteúdos. Mas nem me liguei muito no termo, assim, né? Eu ainda chamava de social ads ali, fazia o meu, da minha hamburgueria. É isso que essa que é a questão, né? Que tu conhecia, tu sabia o que era, mas a primeira vez que tu ouviu sobre tráfego pago, né? Foi que ano foi isso? Cara, foi pelo final de 2020 ali, mais ou menos. E o meu Uhum. sócio chegou, meu hoje sócio, né? Ele chegou para mim em maio de 2021. Maio Uhum. de 2021 ele chegou com essa história de, pô, cara, eu tô pensando em fazer tráfego pago e tal, tô procurando uns clientes, se souber de alguém. Ele até veio ver se eu não queria fazer para hamburgueria, mas daí eu já fazia o mesmo, né? E ele sabia que eu já tinha trabalhado na agência, então ele veio conversar um pouco comigo. E ele falou, cara, eu queria alguém que manjasse mais do que eu para me ajudar nessa história, né? Uhum. Só que na época eu não tava ainda com a ideia de vender hamburgueria e tal, e aí não levei muito para frente. Daí, final do ano passado, final de 2021, em setembro, se não me engano, a gente acabou vendendo hamburgueria. Em outubro ali eu sofri um acidente, daí eu acabei ficando acamado. Inclusive foi na entrega do ponto comercial da hamburgueria ali. Fui me meter na obra, cara, e eu deixei cair uma placa de gesso na minha perna. Quase que Nossa. perdi a canela e o pé ali para baixo. Foi bem, Nossa Senhora. é. Foi uma fratura, então, bem Cara, só séria. que não chegou a dar exposta porque ficou a cartilagem do osso ali preservada, mas deu para ver praticamente tudo, assim. E foi bem punk. E eu digo que eu quase perdi porque do lado tinha uma placa que daí era de porcelanato. Se fosse o porcelanato, tinha decepado e hoje em dia eu estaria andando com uma perna só. Nossa. Então foi assim um sufoco. Em mês de outubro do ano passado, fiquei praticamente só me recuperando, né? Um pouquinho. Uhum. Mas logo a partir dali, então, conversei com meu sócio, esse meu novo sócio, decidimos então, cara, vamos abrir uma agência de tráfego pago? Vamos. E aí a gente começou dali para frente e hoje estamos aí, cara. Foi mais ou menos. Isso começou quando? Cara, Outubro de 2021? outubro de 2021, como eu falei, tava mais me recuperando, mais acamado, só que já tava com o notebookzinho no colo, pesquisando alguma coisa, tentando captar algum cliente, Uhum. e as coisas começaram a fluir a partir dali. Nosso primeiro cliente nós fechamos oficialmente em dezembro. Dezembro. Novembro a gente fez aquela técnica do mês grátis, né, mês teste. Uhum. Aí, cara, era um e-commerce. Felizmente a gente entregou um ROAS bem interessante, acho que foi de 32 na época. Nossa, É. E aí, cara, ele ficou super feliz, né? Claro. E aí a gente fechou ele e dali em diante foi só alegria praticamente. que bom. E, o, e nessa época tu já tinha ido estudar tráfego ou tu ainda tinha esse conhecimento lá de 2014 e depois 2010, até 2017 nessa outra agência? Como é que foi tu começar, né? E como que tu foi aprendendo a gestão de tráfego? Cara, para falar bem a real, no começo ali eu falei, eu achava que eu já manjava da parada, né? Uhum. Trabalhei com isso de 2014 a 17, eu não preciso estudar isso aqui, eu vou captar cliente e depois eu aprendo. Só que a Sim, sorte qual foi, Kellers? O meu sócio não tinha essa experiência. sim. E aí eu falei para ele, cara, você precisa estudar. E aí a gente foi atrás de um curso e encontrou o Sobral. Uhum. E aí a gente decidiu comprar. Aí compramos a comunidade, né? Rachamos,
achamos ali a Sim. comunidade, e ele começou assistindo antes de mim. Quando eu fechei esse cliente de e-commerce, aí, cara, eu vi que não era mais como era antes. Como era antes. A dura realidade. Eu tinha alguma noção, né, porque eu fazia ali para hamburgueria, né, então, Uhum, na época ali eu pesquisei algum conteúdo grátis para implementar cardápio digital, instalar Pixel, que eu nem lembrava como é que fazia, e aí cada plataforma de cardápio tem sua maneira, enfim, mas não uhum, fui a fundo. E aí, como a gente pegou de cara logo um e-commerce, né, aí o buraco é mais embaixo ainda. E aí chegou na hora de fazer tudo e eu falei, cara, preciso estudar também. E aí aí eu peguei as aulas e comecei a debulhar. uhum. Comecei a E estudar. aí, quando tu te deparou com essas aulas assim, qual foi a tua primeira impressão que tu teve quando tu teve essa nova inserção ao tráfego pago? Cara, eu acho que eu fiquei, primeiro, assustado com o quanto as coisas se atualizaram e o quanto eu ainda teria que aprender. Uhum, E, ao mesmo tempo, eu fiquei surpreendido positivamente com o tipo de conteúdo que já existia. Porque na minha época, como eu falei, não tinha. Então, eu fiquei assustado com o quanto eu teria que aprender, mas grato porque já existia algum tipo de coisa que me facilitaria nesse processo. uhum, Antigamente, eu teria que bater muita cabeça para aprender, e hoje, não tanto. entendi. Foi essa a minha reação, assim. Eu pensei, poxa, preciso aprender muito, mas pelo menos eu tenho uma fonte aqui que, cara, tem tudo que eu preciso. Uhum. E aí, E se a gente for ver, né, de vocês entraram na comunidade em dezembro? foi dezembro. Pô, de dezembro pra cá é menos de um ano, cara. É menos É de um ano. pouco tempo. É pouco tempo. E aconteceu muita coisa nesse tempo já, cara. Nem parece que faz. Nem parece. Aí é que tá, né? Porque vocês pegaram ali um finalzinho de pandemia, né? Onde o digital tava É, bombando. E ao mesmo tempo, né, tem todo um mercado pedindo, né, gestão de tráfego. sim, Um mercado muito aquecido e querendo, né, gestão de tráfego, gestor de tráfego, enfim. E é impressionante o quanto tem gente ainda acordando e pensando que agora precisa de gestão de tráfego, né? Então, o é, mercado ainda que está crescendo muito e ainda vai crescer bastante ainda. com certeza. Tem muito espaço para expandir ainda nesse mercado. E me diz uma coisa, e nesse período, tu tem uma, vamos dizer assim, tu tem uma história longa em gestão de tráfego, né? Se a gente for pensar, né, trabalhou em 2014, depois de 2014 até 2017 fazendo isso, não sabendo que era gestão de tráfego, entendendo ali, né? Sim, Mas teve aí uma lacuna de 2017 até 2021, se eu não me engano, né? é, Que foi aproximadamente. empreender e, e agora voltou. Mas independente disso, dentro dessa tua jornada, é, cara, essa pergunta eu sempre faço para todo mundo, né? Quais Lá foram vem. as maiores. As não, né? Ou daqui a pouco nem tem, né? Mas quais foram as cagadas aí que tu cometeu nesse percurso e como que tu saiu delas também, né? Cara, vamos falar de cagada de erro, de execução mesmo, né? Uhum. Pô, velho, não foi nenhum e nem duas, foi mais. Mas trocar orçamento vitalício por diário, gastar toda a No, verba da campanha em um dia. Nossa. meu. E como eu falei, não era grana minha e não era nem cliente meu. Então, tudo que. Nossa. Como é que você chega pro dono da agência? E como é que o dono da agência chega pro cliente dele? Nossa. Ele. Não sei, ele teve que arcar com isso, né? Ou não? Cara, ele conversou bem, conversadinho lá, e a gente conseguiu remanejar isso para verbas futuras, assim. Então, diminuindo Uhum. verbas de meses para frente, assim. Tipo, no pagamento mensal, descontar? Isso? É, tipo isso. Ah, beleza. E O que aí, mais? cara, rodar campanha na conta errada já fez muito, porque, como eu te falei, era 15 ou 20 contas, às vezes mais, dependia. Mas aí, só pra gente pontuar aqui, isso aconteceu lá nas agências onde tu trabalhou ou agora? Na agência, cara, esse foi um lado bom, assim, porque eu cometi muita cagada lá atrás. Uhum. Então, não que isenta, né? Mas quando eu recomecei agora, eu voltei já sabendo os erros que eu tinha cometido para não repeti-los, né? Sim. Cara, às vezes passava desapercebido. A gente tinha cliente que tinha mais de uma empresa lá, que a gente Uhum. criava. E aí, cara, tinha um cliente, por exemplo, esse dali que tinha uma indústria para banho e tosa, né? De equipamentos para banho e tosa. Ele tinha também um pet shop. E aí, Uhum. às vezes, a campanha dessa indústria ia lá no pet shop, ou a no do pet shop ia da indústria. Então, cara, umas coisas assim que. E principalmente, né? Nós estamos falando, gente, ó, só pra vocês entenderem uma coisa também, vamos pontuar, vamos ajudar aqui o Vitor, né? E porque eu também trabalhei nessa época, cara, nós estamos falando aqui de Power Editor, tá? Não Ó, era algo que ficava ali na tua cara,
tá lá o nome da empresa bem lá em cima, a conta de anúncio, mais a fotinho da empresa. Quando tu vai subir, tem a conta da página do Instagram. É muito, cara, hoje é mais difícil tu cometer esse tipo de erro. Mas naquela época do Powerade não tinha tudo isso. O dashboard era completamente diferente e com certeza os erros eram muito mais fáceis de serem cometidos, né? Por Isso, isso que eu cara. falo, essa galera se reclamar do gerenciador hoje, nossa, Vocês não... Dá uma pesquisada no YouTube, eu não sei se vocês vão encontrar algum vídeo, mas pesquisa lá, daí vocês vão ter ideia do que era o Power Editor. Aí vocês vão ver Power que Editor, é hoje é uma verdade. delícia trabalhar com o gerenciador, cara. Mas de Uhum, pagada, Keller, assim, de vacilo com o cliente, com verba, as uhum, maiores foram essas, assim, não teve algo muito é, escandaloso, digamos assim, sabe? uhum. Eu acho que, assim, no mais, nessa trajetória aí de quase um ano, cara, atender alguns clientes que não deveria ter atendido, sabe? Algumas vezes no relacionamento com o cliente, talvez eu poderia ter sido um pouquinho mais profissional com alguns. Fala um pouquinho mais sobre isso, cara, porque isso é uma coisa que a gente vê pouca gente falando, né? Cara, é que ninguém gosta de falar sobre as coisas erradas que fez, né? Sobre o Uhum, que cometeu, mas eu acho que faz parte do processo, velho. Teve uma personal trainer, cara, que bem no começo ali, logo depois do e-commerce, a gente fechou e tal. E qual que era o lance ali? Ela era bem forte nas redes sociais, e ela investia uma verba significativa. Só que, cara, ela aparecia uma vez no mês para fazer campanha durante 5 dias e desaparecia e só sumia no mês seguinte, certo? hum, E aí, beleza, cara, ela tinha o contrato dela ali com a gente, enfim. E depois de um tempo ela veio querer cancelar porque não estava entregando resultados, sim, sabe? E aí eu fiz a indelicadeza de falar que é claro que não está entregando resultado, o tráfego não funciona dessa maneira, você não pode fazer campanha durante 5 dias, sumir, fazer no mês seguinte e achar que vai dar resultado. uhum, Falei, o problema não foi ter feito, não foi ter falado a verdade para ela, foi quando. uhum. Teria sido profissional da minha parte falar para ela já no começo, Quando aconteceu, né? quando aconteceu, não quando ela veio querer cancelar, entendeu? E aqui fica uma questão, né, que eu acho isso muito importante, né? Que é, cara, o combinado não é caro, né? Eu tenho plena convicção disso que, cara, quando a gente combina alguma coisa, não é caro para ambos os lados. Porém, quando a gente é um prestador de serviço, por mais que o combinado não seja caro e que eu tava ali, o meu trabalho é fazer isso, a gente que está do outro lado e quando a gente vê uma situação como essa, uma coisa que, cara, isso que tu tá falando é super importante, eu vou ratificar isso que tu tá falando, ou seja, eu quero firmar mais ainda isso. Cara, Uhum, seja o mais transparente com o seu cliente e fale. Não tenha medo de perder o cliente por achar, cara, será que eu falo para ele que ele está entregando pouco? Ou será que eu falo para ele que, cara, 5 dias só por mês não vai trazer resultado? Ele vai ficar chateado, ele vai me demitir? Cara, prefira que ele te demita por tu tá falando a verdade sendo direto com ele no momento em que tu observou isso, do que deixar isso rolar e daqui a pouco ele chegar para ti e dizer assim, ó, pois é, não tá dando resultado, vamos fechar. Não, mas não tá dando resultado porque não adianta. Então, prefira antecipar o quanto antes, tá? E por que eu tô falando isso? Cara, antes de entrar nesse podcast, eu tive uma reunião com um cliente. Um cliente. aham, E nessa reunião, eu já tava esperando que ele ia me descer me descer o cacete, né? Por quê? Porque a gente tá com uma campanha, não tem problema nenhum de falar, obviamente, se eu não vou falar quem é o cliente, né? Cara, e não tá virando. Não tá virando. A gente tá subindo campanha. Só para ter uma ideia, eu subi campanha no sábado. No sábado. Era 4 horas da tarde, tá? Nem né, falar, mas não é bom subir campanha de tarde. Cara, a gente precisava subir. O evento é dia 27. E, cara, não interessa, eu quero subir. Sabe quando é que o Facebook foi aprovar, meu? Foi aprovar domingo. Domingo, era 9 horas da noite, a campanha. Cara, eu já tava enlouquecido, entrando no chat, fazendo os caras, não tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. E, cara, e aí, por fim, né? E só que qual é o meu benefício nisso, né? Onde é que o cliente ficou feliz comigo? Porque, cara, desde o início eu deixei claro para ele. Esse cara, ó, tá acontecendo isso, não é problema meu, não é problema meu. Isso está acontecendo, tem fatores nesse momento, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque, enfim, né? Mas tem fatores específicos nesse momento que a gente está vivendo que o nosso amigo lá, Facebook, tá com algumas restrições.
Uhum. E, cara, para a gente rever isso, e aí entra a questão da proatividade também. Nós precisamos fazer isso, isso, isso e isso. Aí ele disse, beleza, amanhã nós vamos ter uma reunião e aí a gente vai passar isso pro time. Aí hoje de tarde, aí de manhã ele manda uma mensagem, ó, vai ter reunião hoje de tarde, tá? Mas no final do dia eu quero conversar contigo. Eu pensei, pá, vai vir chumbo, né? E não falou nada, né? E aí no final, cara, ele chamou e disse, não, vai, eu tô te chamando porque é o seguinte, eu gosto muito desse teu posicionamento que tu tem. Tu é firme, tu é proativo, tu é direto e tu, cara, tu não esconde o jogo. Exatamente essas palavras dele. E aí tu vem Uhum. me falar isso, cara, eu digo, cara, olha só como são É. as coisas. Então, para essa galera que tá nos ouvindo, que são gestores de tráfego, cara, uma coisa tu tem que ser muito parceiro do teu cliente, entende? Muito parceiro. Porque é melhor tu falar o quanto antes o que está acontecendo e ser claro, objetivo, ser direto, não ficar escondendo o jogo. Porque sabe o que acontece? Eu me vejo lá no passado. No passado, eu olho para um resultado que a gente está tendo agora, como esse, e eu penso, o problema é meu. Eu não estou sabendo fazer gestão de tráfego. Meu Deus, eu sou o pior gestor de tráfego. Como eu não estou conseguindo entregar resultado do meu cliente? Cara, mas espera aí, tira um pouquinho porque isso é o teu ego, né? É o teu ego falando. Tira um Síndrome do pouco o ego impostor. e olha pro cenário como um todo, né? E aí, cara, eu consegui trazer muitos insights para ele que ele disse, cara, aí aparece aqui não só a questão do problema desse momento crítico que a gente está passando em termos de anúncio, né? Porque é um momento especial aí que a gente está passando por um período eleitoral, mas também a minha leitura no caso dele é que, cara, eu entrei, sabe, também só para contextualizar um pouquinho. Eu entrei no meio da campanha, eu não participei da estratégia, eu só entrei com tráfego, né? Só com a inteligência do tráfego. Então, quando eu entrei, eu não tinha muito o que fazer e dizer assim, ó, vamos mudar a campanha, vamos mudar o tema da campanha. Cara, os caras já estavam com tudo pronto, página pronta, vídeos prontos, logotipia, imagem, a parte visual, tudo pronta. Como é que eu ia chegar e dizer, ó, muda tudo? Eu não, assim, não cabe a mim fazer isso, entende? E aí eu fui pontual, disse, ó, cara, eu acredito que vocês não pensaram nisso, nisso, nisso. Sabe o que ele me falou? Aí no final ele elogiou e tal, disse, agradeceu, inclusive. Ele disse, eu queria ter te conhecido há 2 meses atrás. Uhum. Porque a nossa visão é de offline, entendeu? A nossa visão é offline. A gente precisava ter alguém de digital aqui junto com a gente, entendeu? E essa é a questão, entendeu? Que eles precisavam. E aí ele disse, cara, tu foi cirúrgico no que tu falou. Em tudo que tu fala, tudo que tu coloca lá, tu foi muito cirúrgico. E aqui, né, nessa reunião mais, que aí eu falei só especificamente com ele, eu falei, ó, cara, faltou isso, isso, isso. A campanha foi pensada numa coisa, mas ela tá. A campanha é para uma coisa, só que ela tá com uma comunicação para outra, entende? E tá levando o cliente a pensar em algo que não é isso. Ele disse, cara, faz todo sentido, vai. A gente não pensou nisso. Aí, enfim. Por quê? Cara, tu tá ligado e tu ser parceiro. E aí, voltando, né, e pra gente firmar aqui, cara, não tenha medo do cliente, cara. Eu vejo muito gestor de tráfego com medo de cliente. E isso não pode acontecer. Cara, precisamente, velho, precisamente. Mas eu acho que é um erro muito comum, Kellers, do início da jornada, quando o cara tá desesperado por cliente, ele aceita tudo e Uhum. qualquer coisa, e aí ele fica ali pisando em ovos. Foi o meu caso. Eu deveria ter Uhum. sido honesto com essa cliente desde o princípio, como você falou. Mas como eu falei anteriormente, cara, você tem que pegar o seu erro, reconhecer ele rapidamente e ajustar. Cara, depois Uhum. desse caso, eu falei assim para o meu sócio: olha, Dani, que é o nome dele. Cara, a transparência ela vai ser um dos principais valores da nossa empresa. Transparência com o cliente. Desde Uhum. o momento antes da gente fechar e principalmente depois. Cara, para você ter uma isso é tão valorizado, pra você ter uma ideia, eu fechei um cliente semana passada, cara. Sabe qual foi o principal motivo que ele fechou comigo? Uhum. Transparência. Sentei eu lá com os dois donos da empresa, tá? Numa situação até meio delicada, porque eles estão passando por um processo de separação, mas dentro da empresa continuam nas suas funções. E ali naquele clima não tão agradável, eu fui transparente de falar para eles uma coisa que poucas pessoas teriam dito. A situação era a seguinte, para dar um pouquinho de contexto. Estava eu sentado com os dois e com a gerente de vendas dos dois, era uma imobiliária. E eles estavam comentando que quando eles trocaram de sede, as pessoas deixaram de ir na sede nova, porque eles fizeram uma coisa maior, mais profissional, pegou aquela cara de empresa grande, e eles não sabiam direito o motivo. E aí eu peguei e falei, olha, das 2 vezes que eu vim aqui, em nenhuma das duas eu me senti bem-vindo. Eu não senti receptividade nenhuma das meninas ali da frente. Pelo contrário, eu senti um clima pesado,
E, para ser bem sincero, se eu fosse um cliente, eu também teria virado as costas e ido embora. Uau. E eu poderia ter sido um cliente, porque as meninas não sabiam o que eu estava fazendo ali. Provavelmente a Hum. forma com que me trataram, tratam todo mundo. Então eu falei isso para eles. Cara, a cara dos dois caiu no chão e da gerente de vendas também. Só que aí o que aconteceu? Para quebrar o silêncio, a gerente de vendas falou: Olha, eu sou obrigado a concordar, eu estou aqui há 4 meses só, mas eu já tinha percebido isso, eu só não tinha tido a coragem de falar para vocês dois. Nossa senhora. Teve que vir alguém de fora para falar. Exato. E aí eu reafirmei: Olha, a fulana aqui, a gerente de vendas, ela não quis falar para vocês, ela entrou na equipe agora, ela está entendendo ainda. Eu nem entrei, mas eu não tenho o que perder. Então, para que E eu tu fique? acredita que isso motivou eles a fechar contigo? Eles falaram que foi isso. Uau, que massa, cara. Que É, massa. Parabéns pela coragem. Acho cara, que isso é fundamental. você tem que ser transparente, porque não é só na gestão de tráfego, isso vale para a vida e principalmente vida Vida? profissional. Cara, ninguém vai olhar no teu olho e falar a verdade. Uhum, Muito pouquíssimas pessoas vão falar. Não digo nem a verdade, porque ninguém é dono da verdade, mas aquilo que realmente pensa. uhum, Ser transparente, né? E aí quando alguém faz isso, surpreende muito e é valorizado, entendeu? Então, como você está falando lá no começo, por medo de perder uma cliente, eu omiti uma coisa, um aconselhamento, uma orientação que eu devia ter dado. Hoje uhum, em dia, eu já falo na lata antes de ser meu cliente. uhum. Uma das coisas que eu mais. E a gente tem que, e as pessoas que estão nos ouvindo, elas também têm que entender o seguinte, que falar na lata não é por arrogância ou coisa assim, mas por ser direto com o cliente e falar o que tu também está pensando, porque muitas vezes o cliente não está enxergando isso, né? Quanto tempo eles iam levar para identificar que estavam sendo mal, que as pessoas que chegavam ali estavam sendo mal atendidas, né? Sim. Ou como o caso, por exemplo, de um dos bate-papos que eu tive, que um dos casos foi esse. A pessoa, o gestor de tráfego estava gerando 70 leads por dia, né? E no segundo dia já estava com 140 leads e zero venda. Mas como assim zero venda? Não, zero venda, não vendemos nada. O que ela fez, cara? Foi proativa, aí entra a proatividade, porque isso é proatividade, chegar a dizer. O que ela fez? Ela disse, não, faz o seguinte, me dá o Instagram da loja, que eu quero ver como que foram os atendimentos. Cara, e aí ela entendeu por que não estava tendo vendas. O que acontecia? As pessoas entravam no anúncio, mandavam mensagem, e aí perguntavam, para peça tal, tem número P? E o que os atendentes faziam? Mandavam o site o link do site para a pessoa. Não conversavam com as pessoas. Não atendiam as pessoas. Aí, pasmem que no dia. Aí ela pegou, fez um treinamento, a gestora de tráfego, tá? Fez o treinamento. No dia seguinte, cara, acabou o estoque da loja. Sério? Acabou. A dona ligou. Pelo amor de Deus, para os anúncios, porque acabou o estoque. A gente não tem mais para quem vender. Uhum. E aí identificou um problema pela proatividade. Disse, não, eu estou gerando lead aqui, não pode ser, cara. Eu não estou errando tão feio. E aí, num primeiro momento, o que ele ia pensar? Né? Pensar assim, nossa, eu estou errando. Vou mudar aqui minhas campanhas, vou mudar os anúncios, vou mudar tudo. Não, peraí, deixa eu dar mais uma olhadinha. Que aí é o que eu falo, tem que ser parceiro do teu cliente, cara. Tu não pode ser só um cara, um subidor de anúncio, um apertador de botão. Entendeu? É, Cara, isso é. isso aí não tem preço, velho. Isso aí que você está falando também é algo que eu percebi nesse um ano. E aí surgiu um outro valor da nossa empresa, que é o seguinte, cara, é interesse genuíno pelo resultado do cliente. Uhum. Cara, isso aí vai te fazer avançar vários degraus, vários degraus. E o teu cliente também, Sim, sem com sombra de... certeza. E te digo mais, Kellers, posso soltar uma declaração polêmica? Claro, Cara, adoro. você, gestor de tráfego, que se importa só com o resultado da campanha, com o custo por lead, amigão, você vai ficar para trás. É verdade. E não vai demorar Concordo muito. plenamente. Concordo. Não vai Custo demorar por muito. lead não é o que vai te trazer mais resultados. Concordo. Não. Isso daí, hoje em dia, lead é commodity. Lead virou Uhum. commodity, cara. Não significa mais, como você acabou de falar. É, você chegar para o seu cliente e falar, amigão, custo por lead aqui, ó, tá lá embaixo. Sou o melhor gestor. E aí o teu cliente olha, mas eu não estou vendendo. É. E aí, se você não tem um interesse genuíno pelo negócio do seu cliente, para entender todos os processos, desde antes dos anúncios até o pós-anúncios, como é que você vai poder ajudar ele nesse caso? Você não vai conseguir. Uhum.
Cara, e Eu. como nesse caso você acabou de relatar, é isso aí que faz a diferença. É isso aí que diferencia um gestor excelente de um gestor bonzinho, meia boca. Uhum, exatamente. E uma coisa também que eu queria entender hoje a tua empresa ela tem alguma área específica que tu atende, assim? Porque agora tu falou que começou atendendo e-commerce, depois uma personal trainer, agora a gente já está falando de imobiliária. Como é que tá hoje o teu mix de clientes, hein? Cara, a gente foi fazendo uma transação bem rápida, assim, como Uhum, eu tô te falando. E o que eu atribuo a essa rapidez foi justamente essa capacidade de perceber rápido e mudar rápido. Então a gente uhum, foi tentando muita coisa, foi tentando entender o que a gente gosta de fazer, que cliente é bom de trabalhar, qual que não é. E a gente foi fazendo isso de maneira muito rápida. A gente pegava um, via como era, às vezes pode até ser errado, mas a gente entendia que aquilo lá era a média do mercado, se gostava partia para o outro e se não procurava mais. Então a gente foi indo intencionalmente dessa maneira. E aí hoje, cara, a gente foca principalmente em dois nichos: nicho da uhum, saúde e nicho da construção civil. uhum, Assim, ó, o meu sócio, ele atende mais o nicho da saúde, e daí isso engloba o quê? Clínicas de estética, clínicas odontológicas, clínicas médicas, odontologistas, esteticistas, médicos, que são coisas diferentes. uhum, Cara, rede de estúdio de pilates, tudo que tem a ver com saúde, tá? E eu uhum, estou me especializando mais no nicho da construção civil. Então, uhum, imobiliárias, corretores de imóveis, empreiteiras, incorporadoras, construtoras, uhum. tudo que tem a ver com o setor da construção civil, né? Tá, mas aí agora, só para a gente entender, né? Imobiliária até eu entendo, cara, que tem um ponto interessante ali para a gente fazer anúncio, porque eles têm produto para vender. Mas como é que faz tráfego para uma incorporadora, para uma construtora? Cara, O que que esse. Só para a gente entender esse ponto. ó, é só porque gostei muito de ti e do convite, hein? Vou soltar o ouro, vou soltar o ouro. É isso que a gente quer. Pega o caderninho e anota. Cara, tem muita grana na mesa nesse Aham, ramo. E esses caras, eles só querem espalhar a mensagem deles. Eles uhum, não querem retorno do tráfego pago. Esse nicho que você tá falando aí. entendi. Os caras têm uma verba monstruosa para trabalhar, e se eles não verem um retorno ali, eles não estão nem aí. Basicamente, distribuição de conteúdo, branding. 100% É, isso. A gente nem faz campanha de lead, de venda, nem nada do tipo, cara. entendi. Porque Eu, realmente eu, a incorporadora não tem muito, né, o que ela fazer ali de tráfego. Né? Se uhum. a gente for olhar, beleza, a imobiliária ela vende o imóvel, ela tem a comissão, a construtora constrói. Agora, a incorporadora, cara, já aconteceu o caso, tá, de gerar negócio nessa distribuição de conteúdo, mas Hum. de maneira completamente involuntária, assim, não era nosso objetivo. Mas aí é que tá, né? Esse é um ponto interessante, né? Se eles não estivessem fazendo, não geraria isso. Agora, Ex- porque eles estão, olha aí e como é aí só para a gente ter uma ideia assim, em termos do investimento que eles fizeram, né? Esse negócio gerou um ROI de quanto? Incalculável, velho. É incalculável, Incalculável. né? Porque, cara, são projetos de milhões, velho. Cada projeto que esses caras fecham são milhões de reais. Não é Uhum, centenas de milhares, são milhões. entendi. Eu imaginei. Sabe por quê? Agora, acho que uns 2 meses atrás, eu fui convidado, né, para analisar um projeto e apresentar uma proposta, né? E era uma proposta de dois corretores, né? Os dois corretores eles pegariam uma exclusividade em um empreendimento. O empreendimento está sendo entregue agora em novembro, então já está pronto. Não era algo que era assim, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, não, já estava pronto. Só que eles estavam com dificuldade em vender. E aí o que acontece? Eles pegaram essa exclusividade e tal, eles tinham uma verba que eles iriam colocar que seria algo em torno de 50 mil reais durante 3 meses, tá? Aham. Pô, 150 mil, tá? E aí, o que que aconteceu? Aí fizeram a proposta, a princípio iríamos fechar, né? Só que aconteceu? Para tu ver o tamanho desse mercado, né? Para quem está ouvindo a gente, né? A minha pergunta foi bem provocativa justamente para entender isso. Mas por quê? A empresa, ela a princípio fechou, só que aí veio uma ordem superior de quem? Da incorporadora. A incorporadora desse projeto, se não, nós não vamos fazer investimento de 150 mil. Nós vamos fazer um investimento de 1,5 milhão.
E aí a gente vai contratar, a gente já contratou uma empresa que a gente vai fazer e tal, e aí tira esses... Aí tiraram, obviamente, esses dois corretores, né? Que também foram super proativos, né? Chegaram, falaram, e aí, quando subiu isso, aí quando subiu mais um pouco, eles disseram, não. Eu entendi o que eles querem, mas a gente não tem uma capacidade. Eles, não, a gente vai botar 1,5 milhão nesses 3 meses, aí vai ser 500 mil por mês. Então, 500 mil por mês. Para vender essa incorporadora, esse projeto. Que é Projeto. um projeto inovador aqui em Florianópolis. Eu não vou falar qual é, porque também não Spoiler não, né? Não vai dar spoiler. tem. Mas é um projeto grande, o projeto está sendo entregue agora, cara. Um projeto inovador no nicho de home care, só para ter uma ideia, home care. É isso que eu posso falar. Deixa eu te Entende? Então eu perguntar, entendo que é um mercado gigante, um mercado que, cara, tem muito dinheiro, tem muito investimento e tem muita oportunidade também, né? Porque muitos desses caras muitas vezes não tem nem fazem lá os impulsionamentos da vida e precisam de um gestor que possa olhar para isso e investir certo e trazer outros negócios, né? esses caras geralmente não tem nem rede social, cara. Eu Uhum, até ia comentar aqui, se o pessoal for pegar o insight e tentar ir para cima nesse mercado, é mais fácil vocês primeiro pegarem uma imobiliária, uma construtora ou um corretor, desenvolverem relacionamento, para depois saltarem para a incorporadora, porque do método tradicional, pelo menos daqui, a incorporadora é um pouquinho mais difícil. Nesses caras sim. é mais fácil chegar para o relacionamento, networking. Uhum, bah, bela sacada aí, ó. Bela sacada. Isso Entendeu? já encurta aí pelo menos uns 80% do caminho. Por aí, cara, mais ou Né? menos. É E muito me diz mais fácil. uma, e me Pode diz uma coisa, bah, depois dessa sacada, cara, a gente podia fechar o podcast aqui, porque, meu Deus do céu, né? Isso aqui. aqui vale ouro, vale ouro. Vale ouro. Obrigado por compartilhar, Vitor. E me diz uma coisa, o que hoje aí dentro daquilo das empresas que tu está atendendo, o que tu está fazendo e que está trazendo mais resultado para os teus clientes? Cara, deixa eu falar primeiro, então, o que está dando mais resultado para a minha empresa. Para Uhum, gestores, talvez eles possam estudar fazer isso na empresa deles, né? Cara, nichar é um belo de um caminho. Nichar, o que eu quero dizer, que nem o meu sócio atende lá a saúde e eu tenho a imobiliária. Quando a uhum, gente nichar, não é que você, gestor, você vai ter que atender só um nicho, né? E recusar clientes de outros nichos. Não, não é isso. A gente atende outros nichos também. Aquele cliente uhum. de e-commerce, ele está com a gente até hoje. Ah, que Entendeu? legal, cara. A gente dobrou o ROAS, a gente tá entregando o ROAS 72 para eles. Nossa, que Então, cara, massa. em um ano esse cara cresceu demais com a gente. E a gente não deixou de atender ele porque ele não era mais o nosso perfil de cliente ideal. Só que o insight aqui é você ir ativamente só atrás de um nicho. Uhum, Você concentrar suas energias nisso, entendeu? Para a gente, isso aqui fez muita diferença e acelerou muito o nosso crescimento nesse um ano. uhum, Esse é um insight valioso sobre o que tem dado certo aqui para a gente como empresa, né? uhum, Agora, o que que a gente tem feito que tem dado certo para os nossos clientes? Eu vou bater na tecla de novo, porque esse é o nosso diferencial. É que a gente é uma empresa de tráfego, mas a gente vai uhum, além do tráfego, com todos os nossos clientes. Cara, assim, ó, a partir do momento, qual foi o insight que virou na minha cabeça que me fez virar a chave? Cara, o tráfego pago, ele é uma ferramenta de marketing. Ele é só um meio. O que importa no uhum, jogo todo é o marketing, é a comunicação, é a conexão com as pessoas. Então, cara, se você não entende de marketing, de venda, de relacionamento, de tudo isso, o tráfego pago não vai funcionar. Amigão gestor, se você é aquele cara que quer ir lá cobrar do seu cliente milão por mês, subir campanha, nem olhar mais, e só falar com ele na hora de receber, cara, você tá fadado ao fracasso. Não tem como dar certo assim. Você tem que se interessar e entender das partes que tangenciam o tráfego, de tudo aquilo que uhum, influencia. Então, que nem o Keller deu no exemplo. A menina era gestora de tráfego, mas ela identificou no atendimento que, aliás, cara, deve ser a coisa mais comum do mundo. Quando você uhum. está entregando um bom resultado na campanha e o cliente diz que não está vendendo, provavelmente teve um gargalo no atendimento, no processo de venda. Cara, ela foi muito além do tráfego. E Total. não sei se no caso dela ela recebeu por isso, mas mesmo que você não receba, cara, você tem que fazer isso. Se você quer ser um gestor de tráfego foda, você tem que fazer isso. E um dia você vai poder cobrar por isso. Hoje em dia, a gente, por exemplo, dá consultoria de venda. Uhum, Porque a gente viu que tem muita gente que tem dor nesse processo. E aí, quando a gente pega o cliente, a gente ensina para ele sobre isso, a gente dá a consultoria de graça no primeiro momento.
Mas se o nosso aconselhamento, a nossa orientação, ela não é suficiente para resolver os problemas dele, a gente monta uma consultoria personalizada de 6 meses. Cara, o cliente Ou seja, que... estão indo muito além do tráfego, né? Muito além, cara. Porque quando você se interessa de verdade, e aí você vai atrás até achar o gargalo, você começa a oferecer outras coisas. Kelly, antes do que gestor de tráfego, empreendedor, eu sou vendedor, velho. Uhum, Eu vejo no meu cliente uma dor que eu consigo resolver e não tem ninguém atendendo ele, eu vou vender para ele, cara. claro. Pô, Eu- quantas é, vezes, é quantas vezes, bem isso mesmo, cara. é exatamente isso, cara. Quantas vezes eu cheguei no cliente, inclusive isso virou filtro de qualificação na nossa empresa. Quantas vezes eu cheguei no cliente e daí eu fui rodar tráfego, o cara tinha um perfil mequetrefe, sem conteúdo, sem gerar conexão alguma e não entendia por que que o tráfego que ele fazia por conta não dava resultado. Hum. Quantas vezes, cara? Até que eu falei, cara, vamos vender essa parada para essa galera. Comecei a vender consultoria de estruturação de perfil, direção de conteúdo. Comecei a vender social media. Então, assim, hoje, Kellers, o cara que ele não faz social media, ou se ele não faz, ele não está disposto a fazer, ou contratar a gente para fazer, eu não pego como cliente. Ó, cara, isso faz parte do teu processo de seleção do cliente, né? Você Claro, falou, esse é filtro. isso é filtro. Por exemplo, no caso da incorporadora, como eu te falei, a maioria não tem nenhum perfil, Kellers. Nem perfil. Aí eu chego no cara através do networking, geralmente, converso com ele e tal, identifico lá as coisas, relato uns cases. Cara, eu convenço ele, beleza, não, legal, eu vou investir em marketing digital, por onde começo? Aí eu explico, você tem que ter um perfil, você tem que gerar conteúdo. Velho, esse cara sai com o pacote inteiro fechado. Às vezes ele não tem nem site, às vezes não tem nem identidade visual. Eu desenvolvo a identidade visual, o site, o social media, o perfil, o conteúdo, o tráfego. Eu Ou passo, seja, foi para vender tráfego e saiu com o cliente completo de lá. claro que sim, cara. Porque assim, eu não sou especialista em produção de conteúdo, eu não sou social media. Uhum. Mas daí hoje eu tenho uma equipe. Que massa, cara. Não, com certeza, tu vê a possibilidade, né? Tu vê a oportunidade do negócio e tu te coloca. E também aqui, né? Vamos só fazer um pequeno parênteses, né? E aqui a gente provavelmente vão ter gestores que estão no início e vão ter gestores um pouco mais avançados. É, não quer dizer que todo gestor de tráfego tem que fazer isso. Vamos Não, deixar claro. Porque tem gestor de tráfego que ele é um cara do bastidor mesmo, ele é o cara de subir campanha, otimizar campanha e fazer isso. E, e aí, o que acontece? Esse cara, ele tem que estar antenado, né? E pensar assim, não, eu vou fazer assim. E não quer dizer que tu tenha que fazer tudo isso, né? Porque eu falo, eu durante muito tempo eu fui muito bastidor, muito mesmo, assim. E depois, cara, que eu vi que ali existia uma oportunidade, que eu comecei a me envolver em fazer lançamento, entendeu? E aí ajudar o cliente na parte estratégica. E tudo isso, cara, não é assim, né? Não é assim que acontece. Tu tem que estudar, tu tem que ir, muitas vezes tu tem que fazendo o over delivery e colocando o teu serviço à prova, até o ponto de acontecer comigo de clientes assim, mas, pô, vai, tu faz lançamento? Eu digo, sim, eu faço. E ajudando ele, pô, quem sabe a gente melhora aqui, quem sabe a gente melhora ali, ó, o teu CPL e tal, acho que se a gente fizer da próxima, se fizer da próxima vez assim, como é que tu faz lançamento? Eu digo, faço. Pô, mas tu podia ajudar a gente, né? Eu digo, claro que eu podia. Como é que funciona o teu trabalho? Meu trabalho funciona assim. Ia lá e fechava com o cliente, e além do tráfego, fazia, comecei a fazer a parte estratégica também. E aí, cara, a questão, tu tem que estar atento às oportunidades. Mas vão ter aqueles gestores que dizem, não quero, eu quero continuar sendo gestor, só quero subir campanha, otimizar, entregar o resultado que o cliente quer naquilo que ele está me pedindo. Tá tudo bem, vai ter mercado para você. Não estou dizendo que vai acabar esse mercado, vai continuar tendo. Por quê? Porque tem muitas agências que são full service, né? E lá dentro, uma das caixinhas é o gestor de tráfego. Ele não mexe com a estratégia, ele não mexe com social media, ele não mexe com nada. Ele faz aquele quadradinho ali. E vai continuar tendo, entendeu? Mas nesse a gente que tem empresa, que tem, né, uma agência que olha para outras coisas, a gente tem que desenvolver essa habilidade, né? Então é isso que a gente tem que estar atento aqui, né? Para dizer, não, a gente não está querendo dizer que todo gestor de tráfego vai ter que fazer isso, entendeu? Só para deixar isso muito bem pontuado, né? claro, Não sei se tu exatamente. concorda com isso que eu estou falando, mas. Eu concordo, eu concordo. Só complementando, talvez, esse cara que, cara, ele realmente só quer ficar no bastidor, ele só quer fazer o tráfego, ele não quer vender as outras paradas e tal.
talvez ele perca algumas oportunidades por conta disso. Porque, por Uhum, exemplo, no nosso ICP, ali no nosso perfil de cliente ideal, cara, são empresas de um determinado tamanho que elas preferem contratar alguém que forneça todo o marketing. uhum, Não quer contratar só um gestor, raramente. Então, o que que esse cara pode fazer, Kelly? Ele pode formar parcerias, sim, sabe? Tipo assim, eu quero fazer só tráfego, beleza. Mas se um dia numa reunião com um prospect, ele te falar, putz, mas eu queria alguém que fizesse esse conteúdo também. Aí você pode falar, pô, mas eu tenho um parceiro muito bom que faz, vai te atender. Para você não perder a venda porque você não presta esse serviço, sim, entendeu? exatamente. Eu acho que os prestadores de serviço de marketing digital faltam um pouquinho dessa cultura de se ajudar. De criar, né, um relacionamento. Porque tem Exato. muito, se eu falo pro cara, o cara vai lá, me rouba meu cliente, né? Tem dessas coisas. Cara, Eu desencanei disso, tá? Eu desencanei. E hoje, por exemplo, dentro do meu modelo de negócio, eu trabalho só com parceria, cara. Que é exatamente isso que tu tá falando. Eu trabalho uhum. só com parceria. Eu faço a gestão, faço a estratégia, faço. Mas quando eu vejo que o cliente precisa de um social media, eu tenho dentro do meu ecossistema pessoas que eu confio e que eu digo, ó, tá aqui, amigão, eu vou te indicar essa pessoa aqui para fazer. Não ganho nada por isso. Eu ganho aonde? Eu ganho no bom atendimento que ele vai receber. E aquilo vai me ajudar a que eu tenha mais resultado no tráfego, na estratégia, no lançamento, no perpétuo e assim por diante. Ao passo que, puxa, eu precisava de alguém que fizesse site, o cara que me atendia foi embora, sumiu e tal. Tem um cara aqui, ó, um cara só para fazer isso. E aí eu indico, eu funciono como se fosse um hub de prestador de serviço. Eu capto, dentro do perfil de cliente que eu atendo, a grande maioria já tem essa base, né? Eles me contratam mais para fazer gestão de tráfego para o lançamento e perpétuo. Mas, na maioria das vezes, ou o cliente perdeu o cara que fazia o site, o cara que fazia conteúdo, social media e tal, e aí o que eu faço? Eu forneço essas coisas. E aí o cliente fica muito grato porque ele vai ser muito bem atendido e assim funciona, cara. Eu funciono. O meu modelo de negócio é assim, por exemplo, hoje, entendeu? É isso aí, cara. Isso que você está falando é basicamente que você tem que ser um solucionador de problemas do seu cliente. Você não Solucionador, eu precisa dar a soluciono, solução exatamente. sempre, mas Uhum, você precisa ajudar ele a solucionar. Aqui claro. a gente tem equipe interna, mas a gente tem parceria com 3 estúdios diferentes. Por quê? Porque a gente entende que, dependendo da necessidade do cliente, algum parceiro vai se enquadrar melhor. Vai ter o cliente que ele quer um toque mais delicado, mais feminino no design, por exemplo. A gente tem um parceiro para isso. Vai ter outro, Uhum, que quer outro estilo, então a gente tem um parceiro desse jeito. Ou talvez tenha alguém interno. O importante é que você tenha esse hub, como você falou, para poder uhum. obter a melhor solução para o seu cliente. Você não precisa fazer Sim, ela. claro. E me diz uma coisa, hoje dentro da tua empresa, quantos clientes mais ou menos tu atende? 20, 20 clientes. Pô, aproximadamente. 20 clientes. E dentro do teu modelo de negócio, tu cobra FII mensal mais porcentagem, só o fixo, só percentual daquilo do resultado? Como é que funciona o teu modelo de negócio? Não precisa falar valores, tá? Mas qual que é o Tá. teu modelo? Cara, a gente trabalha com. Quando é mais de um serviço, Uhum, daí a gente trabalha com o FII, né? O valor fixo, dependendo da quantidade de serviços que é. E quando é um serviço só, daí é só uma prestação de serviço recorrente mensal ali, né? Semestral, né? uhum, Geralmente é fixo, na grande maioria dos casos. A gente tem, inclusive, aquele e-commerce que eu te comentei, ele tem variável junto, mas porque ele uhum, cresceu tanto e ele começou a investir tanto, que começou a fazer sentido para a gente só colocar um percentual ali, porque dava muito trabalho e tal, era muito volume de campanha. uhum, E aí, nesse caso, a gente tem fixo mais percentual. E agora, percentual mesmo, a gente vai começar a fazer lançamentos. Na verdade, uhum, a gente vai prestar serviço de lançamentos para uma lançadora, né? A gente foi terceirizado por uma empresa de lançamentos agora. E uhum. aí, primeiro vai ser em dezembro, já tenho agendado para janeiro. E aí a gente vai começar a receber percentual desse tipo de negócio também, né? Que legal. Muito É. massa, cara. O lançamento é uma coisa que a gente não tinha se aventurado ainda. Uhum, Cara, a gente é relativamente novo, né? Relativamente novo no mercado. A gente trabalhava mais negócio local e e-commerce. E aí uhum. a gente tá rompendo essa linha do lançamento também. E dentro desse modelo, a empresa que está terceirizando vocês, ela passa o know-how do lançamento, como fazer, ou só passa o cliente? Cara, só passo cliente. É tudo O conosco. lançamento é contigo. É contigo. Estratégia, tudo é contigo. Cara, na real, elas são uma terceirizadora, assim. Então, cara, elas dão o cliente e elas pegam uma fatia por conta da indicação, digamos assim, desse cliente. Hum, Mas toda a execução, tudo por trás, é a gente que faz.
Que massa. Interessante. Interessante. Que legal, cara. E o... Cara, e a gente... Agora eu me dei conta que assim, ó, Deu quase nós já 2 horas. estamos há quase 2 horas aqui. É o que eu É, digo, né? A gente nunca consegue... O papo vai indo e a coisa vai ficando tão legal, mas a gente já para a gente ir caminhando aqui para os finalmente, né? Depois a gente pode marcar um novo momento, daqui a pouco presencialmente, que nem tu comentou. A gente está aqui é. tão pertinho. Me diz uma coisa, ô, Vitor. Como que tu... As últimas duas perguntas, tá? Como que tu vê hoje o mercado, né, de gestão de tráfego para os próximos anos, vamos botar assim, não daqui 5, daí não, para os próximos anos, como que tu enxerga? Como esse mercado vai caminhar aí? Cara, eu até refleti sobre isso hoje, né? E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, Keller. Vai ter muita oportunidade nesse mercado, porque, como você bem falou, tem muita gente começando a olhar para isso agora. Para quem está no Uhum, digital, às vezes parece meio absurdo você falar isso, porque, pô, como assim tá olhando para isso agora? Mas tem muita gente que sim tá olhando para isso agora, cara. Às vezes essas pessoas já tinham um resultado expressivo no offline e nem precisavam se atentar ao online, mas pandemia mudou muito isso, né? Comportamento uhum, de compra, consumidor mudou muito. Então, tem muita gente se atentando para isso agora. E eu acho que vai ter um grande mar de oportunidades. uhum, Principalmente pelo seguinte fato, cara. Eu avalio o mercado de gestão hoje como algo muito amador ainda. uhum, Tá cheio de eu presas por aí, gestores de tráfego. Não que isso seja um problema, só que uhum, na grande maioria dos casos, esses prestadores são amadores, não são profissionais. E aqui, quando eu digo, não confunda amador com iniciante. Você pode ser uhum, iniciante, mas você pode ser ao mesmo tempo profissional. uhum, Quem tiver esse pequeno estalo, cara, o que eu estou fazendo aqui é gestão de tráfego. Mas, pô, isso é uma prestação de serviço, isso é uma empresa. É uma empresa como qualquer outra, é uma empresa como uma contabilidade, por exemplo. O pessoal uhum, da contabilidade não é todo chique, se veste formal, tem a maleta lá e pau. Quando você fala em contador, vem uma imagem na sua cabeça. Você sabe que uhum, é um contador. Cara, gestor de tráfego, hoje em dia não é assim. Mas eu acho que a tendência com essa criação de oportunidades e a régua do mercado subindo, aliás, é o uhum, que a gente está fazendo com isso aqui, a gente está subindo uhum, a régua desse mercado, cara, quem não se profissionalizar vai comer poeira para o concorrente. uhum. É essa a tendência que eu vejo. Sim, essa questão do amadorismo faz parte do amadurecimento do mercado, né? Uhum, Então, por quê? É que tem muitos gestores de tráfego que se deslumbram com esse mercado, né? São pessoas que olham para resultados gigantes que o mercado digital consegue proporcionar isso e muitas vezes compram um curso, entram por uma comunidade e já acham que são os caras, que é fácil, que é ir lá, subir campanha e deu, seguir a receitinha de bolo, né? O que o fulano, o Beltrano diz que esse é o teu público padrão, tu tem que começar anunciando assim. E, cara, não tem nada de errado com isso. Não estou aqui criticando as receitas que são colocadas. Porém, o que a pessoa tem que ter em mente? Esse é o básico. Isso aqui é para tu iniciar. Mas só que tem gestores que vendem isso como, cara, esse é o avançado. Isso é o que é. E na maioria das vezes não é. Porque aquilo ali funciona até um determinado ponto, até a página 5. Depois da página 5, aí tu já tem que ir além daquilo. Aí tu tem que aprofundar mais, tu tem que estudar mais, tu tem que testar mais. E principalmente é tempo de voo na BM. Tempo de voo na conta de anúncio. É tempo de voo, cara. Na maioria das vezes, não é tu só estudar mais, não é só tu assistir mais aula. É tempo de voo e investimento. Quanto mais tu investe, mais tu aprende. Quanto mais tu investe, mais tu aprende. Quanto mais tu investe, mais tu tem oportunidade de testar e é ali que a coisa acontece. É isso que eu vejo. Então, e a falta de... eu tenho que cuidar o que eu falo, porque né, gente, isso aqui vai para a internet, né? A gente tem que cuidar. Mas não entenda mal. É tu ser honesto justamente com o teu cliente, né? E não chegar, porque não, cara, eu já vi casos como esse. Eu já atendi clientes que foram mal atendidos dizendo, cara, eu sou o cara, eu já fiz tanto de investimento, eu já fiz tal e tal coisa. E quando o cliente foi ver, o cara não tinha atendido quem ele falou que tinha atendido, não tinha investido o que tinha investido. Cara, não faz sentido tu fazer isso, né? A gente tem que entender que
É muito fácil hoje. Uma bio, tu escreve qualquer coisa lá e diz, eu já fiz 7 em 7, 7 em 1, 8D e não sei o quê. A bio aceita tudo. Mas é um mercado que vai te filtrar e vai te cortar, entende? Então, muitas vezes é melhor tu ser honesto com o teu cliente e dizer assim, ó, cara, eu conheço, eu sei e tô começando e quero te ajudar, né? E vai ter cliente para isso. E tudo isso é um degrau que tu tem que ir indo, cara, de forma consistente, né? Vai ter um momento que o cliente vai chegar para ti e dizer assim, olha, amigo, chegou, bateu no teto, agora eu preciso de alguém um pouco mais experiente que você. Cara, tá tudo bem. Ela tá te dizendo, tu precisa melhorar, tu precisa ir pro próximo passo, precisa ir pro próximo nível, entendeu? Então, receba isso como uma forma de incentivo, que é o pé na bunda que não te joga para baixo, mas te empurra para cima, entendeu? Isso que a gente tem, é isso que a pessoa, o gestor de tráfego, esse que está sendo o amador, tem que entender. Ele não precisa querer ser quem ele não é para tentar entregar o resultado que ele nunca vai entregar. Ele precisa saber que ele tem um limite, ele consegue chegar até aqui, até a página 5. Depois da página 5, ele tem que correr atrás. E aí é o caso, por exemplo, de hoje, que uma pessoa entrou em contato comigo e ela foi muito clara. Ela disse, Wagner, chegou no momento em que eu percebi que eu preciso estar do lado de pessoas que conhecem mais. Hoje, todas as pessoas que me atenderam na gestão de tráfego eram pessoas com pouco conhecimento. Eu preciso de alguém com um nível a mais, com uma visão de mercado, que já tem investido mais. Tu é essa pessoa? Porque o que me indicaram é. Eu digo, que bom que te indicaram, porque eu sou esse cara, entendeu? E aí a gente, não sei se vai evoluir ou não, mas no primeiro contato foi exatamente isso que ela falou. Eu não quero mais pessoas... ela usou, inclusive, essa palavra, amadora, tá? Ela usou, inclusive, eu não quero mais pessoas amadoras, eu preciso de pessoas mais profissional. E entende, cara, que assim como esse gestor que estava lá, que era amador, tem outros clientes que estão nessa fase. E o que ele precisa? Ele precisa evoluir junto com esse cliente. Ele não conseguiu acompanhar essa cliente. Então, ali ele precisa entender, ele precisa ir mais, ele precisa entender mais, ele precisa de se aprofundar mais, entende? Cara, esse é um ponto muito, 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 muito... Cara, o cara que entendeu isso, virou a chave, eu tenho certeza que esse cara ele rampa muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Cara, foi uma das viradas de chave que a gente teve, e que, quando tu me perguntou de tendência, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, porque, como você muito bem falou, velho, é o mercado que está notando isso. Uhum. O gestor amador, ele sempre vai existir, Kellers, sempre vai existir. A grande diferença é que, com cada vez mais força, o próprio mercado vai filtrar esse cara. Vai. Isso já está acontecendo, como você bem relatou. As Uhum. pessoas, elas estão ficando mais espertas e notando que, ao invés delas contratarem um iniciante, e tem muito gestor de tráfego, por exemplo, que presta serviço cobrando R$ 250 por mês, Uhum. ela sabe que esse cara vai fazer um serviço, não sei se pode falar palavrão, mas um serviço bem abaixo, né? Um serviço muito Ele ruim. vai fazer um serviço de R$ 250, entende? Exato, é o que vale. E tá tudo bem. Tá tudo certo aí, tá tudo certo. Mas o problema é o cara que tem capacidade de entregar um serviço de R$ 250 e cobra R$ 2.500, 10 vezes a mais, mas ele não consegue entregar o resultado de R$ 2.500. Entende? Esse que é o problema. É. Por não ser Mas justo, não ser ele não honesto e dizer, olha, eu tô começando, eu vou te cobrar R$ 250, tá tudo bem, cara. é. O cliente que resolve pagar R$ 250 não é o mesmo cliente que vai te contratar, por exemplo. Porque tu não cobra R$ 250. E esse cliente nunca vai chegar em ti. Ou se chegar, quando ele chegar para conversar, o nível de pergunta que tu vai fazer, a filtragem que tu vai colocar na frente dele, vai dizer, não, isso aqui não é para mim. Aí nas 3 primeiras perguntas, já o cliente vai dizer, tá, entendi e tal, e já vai despistar, ele vai sair. Ele sabe disso. E aí, porque tu também está sendo honesto, tu está filtrando. Ponto. E tu Sim. pode cobrar mais de R$ 250 porque tu sabe que tu entrega resultado. Entendeu? Essa que é a questão, cara. O dia que Essa o aqui. mercado começar a entender, os gestores começarem a entender isso, primeiro, eles vão ser muito mais felizes, né? E vão trabalhar com... Vão conseguir avançar a escadinha os degraus que eles têm que galgar, entendeu? E E aí o rápido. mercado vai ficando... O mercado vai se sofisticando. É normal isso. Ele já tá, né? Ele já tá. Por isso que, como a gente estava conversando antes, né? O melhor Uhum. dia para você começar a mudar foi ontem. O segundo melhor é hoje. Esse que é o recado dessa pergunta. Já está acontecendo essa mudança. Uhum. Quem notar isso e se adaptar e tirar proveito disso, cara, vai Uhum. colher frutos. Quem ficar fazendo
vista grossa, fingindo que isso não está acontecendo, vai ficar para trás. E aí o gestor ele pode se profissionalizar ou ficar para trás. Claro. Mas é massa, cara, muito massa. E aí, partindo para a nossa última pergunta, que é para a gente ir realmente para o final. Partindo aqui para a nossa última pergunta, Vitor, para a gente ir encaminhar para o final, queria ouvir de ti quais são as 3 dicas de ouro do Vitor Cardoso para essa galera que está nos ouvindo aqui. 3 dicas de ouro. Vamos lá. Acho que já foi passado bastante insight, Sim. então talvez Se possa quiser só... só reforçar aquilo que tu já falou, tá É, tranquilo também. eu acho que vale a pena, porque a gente falou de bastante coisa importante aqui, cara. Uhum. Então, vamos citar alguns, talvez passe de 3. Tá. Aprenda rápido, Uhum. note seu erro rápido e conserte ele rápido. Não tem problema você errar, inclusive você vai errar, não tem como evitar. Você vai errar às vezes com o dinheiro do seu cliente, Sim. cagadas acontecem, mas o importante é você aprender rápido com esse erro e você consertar esse erro rápido. E não errar Então, novamente também. não errar Na novamente. Esse é mesma coisa. na mesma coisa. Outra coisa pode errar, na mesma coisa não. Uhum. Segunda coisa, seja transparente com o seu cliente ou potencial cliente. Aliás, converte muito você ser honesto com o seu prospect. Ah, isso é Porque, verdade. cara, Foi a prova viva, né? as pessoas valorizam a honestidade, porque poucas pessoas falam a verdade na cara delas. O empreendedor mesmo, ele está acostumado sempre a ser bajulado. As pessoas Uhum. sempre concordam com ele. Em equipes isso é muito natural até, né? Porque às vezes o colaborador ele tem medo de discordar do seu superior, enfim. Então esse cara ele não está acostumado a ouvir a verdade na cara, sabe? Até a transparência. Então ele valoriza muito isso. Então seja transparente com o seu cliente ou potencial cliente. E a última, então, vai para fechar, se diferencie, seja Uhum. da forma que for. Seja nichando, seja entregando algo que alguém não entrega, seja sendo único naquilo que você faz. Mas se diferencie de alguma forma do mercado. Hoje, uma forma de fazer isso é se profissionalizando. Uhum. A gente falou aqui, grande parte do mercado é amador. Se você transformar o seu negócio numa empresa profissional de tráfego, cara, só nisso você vai estar completamente diferenciado da maioria, você vai conseguir cobrar mais caro, você vai conseguir entregar mais resultado, você vai conseguir manter o cliente por mais tempo. Então, Uhum. se diferencia, eu acho que é para fechar daí. Top. Bom, Vitor, assim, de coração, cara, gratidão por essas 2 horas que a gente está aqui, né? Não sei se dentro de todo o processo, eu acredito que já deu 2 horas, mas obrigado aí por compartilhar, né? A galera que chegou até aqui, né? O meu convite, né? Que chegou até aqui e não deu seu like ainda nesse vídeo, pelo amor de Deus, né? Dá o like, porque, cara, foi muito conteúdo massa, foi muitos insights poderosos que o Vitor deu aqui pra gente, né? Largou um ouro aí fantástico, né? De uma oportunidade que eu acredito que até esse vídeo ninguém tinha visto ainda. Então isso é muito legal. Já deixa seu like, não deixa de se inscrever no canal, né? E aquele negócio, patrocínio maroto, né? Que a gente sempre pede, de pegar esse conteúdo e compartilhar aí para os seus amigos que trabalham com gestão de tráfego, trabalham com digital, porque senão é só um conteúdo aqui, a gente não falou só sobre tráfego, né? A gente falou sobre negócio, a gente falou sobre experiências em outros mercados. Então, eu acredito que com isso a gente tem muito a ajudar, né? E aquele negócio, né? A gente está aqui para contribuir com vocês. Então, mais uma vez, Vitor, muito obrigado, né? E a gente vai encerrando aqui mais um Kellers Cast. E fica ligadinho que na semana que vem tem mais. Um grande abraço e até lá. Até mais. Tchau, tchau. Uou!